Então esta é a Hora da Saúde e conforme anunciámos também no início do programa, hoje tenho aqui comigo a enfermeira Ivânia Tavares, que vai falar um pouco connosco acerca de um tema muito interessante e também muito atual, que é a depressão. Olá Ivânia, tudo bem? Olá Sandra, tudo bem? Tudo bem. Bom ano. Obrigado, igualmente. E mais uma vez cá estou eu para falar de um tema, escolhi o tema, como eu digo sempre, as pessoas lá de casa, os temas que trago aqui para o programa de alguma forma. Apesar de ser profissional de saúde, o objetivo aqui não é trazer diagnósticos, nem falar muito sobre fisiopatologia, da parte científica, mas é transmitir conhecimentos e conteúdos para que as pessoas que estão do lado de lá consigam ajudar alguém que esteja ao seu lado. Nós todos podemos ser promotores da saúde. O que é promotor da saúde? Somos alguém que promovemos alguma coisa. E tudo o que nós conseguimos adquirir através de conhecimentos, de alguém que tenha uma formação, que nos possa ajudar alguém ao nosso lado, já estamos a contribuir para o bem-estar de alguém à nossa volta. Exato. E então há vários temas que não são pertinentes, neste caso escolhi a depressão, porque percebi-me que até pessoas perto de mim tinham princípios de depressão, famílias minhas, inclusive no passado até posso referir, tive uma irmã que teve uma depressão pós-parto, que são sinais que às vezes, à primeira vista, não parecem ser nada de relevante, nós próprios não valorizamos e há uma forma de nós tratarmos isto. É um tema muito atual, não é? Que Exatamente. Nós vemos hoje, desde jovens Acaba por ser transversal a todas as idades. Os idosos, porque são isolados, muitos idosos passam pelo caso de isolamento, nós temos uma vida muito ativa e deixamos os nossos pais, os nossos avós em casa muitas horas sozinhos, acabam a ficar sozinhas. Muitas expectativas que nós adultos criamos para a nossa vida futura que não vão corresponder com o que nós sonhamos, nós idealizamos. Sim. Os jovens, porque os jovens cada vez mais vivem numa sociedade muito competitiva, acabam por idealizar coisas que quando não correspondem à realidade, nem à expectativa que eles tinham também. Sim. E crianças também, há situações de crianças. É possível ter uma depressão. Portanto, o que é depressão? Este é um termo técnico-científico, podia haver mais algumas, que é um transtorno. Sim. É um transtorno que causa duas partes do nosso corpo. Além de ser a nossa parte emocional, nós sabemos que nós temos emoção, a nossa parte dos neurônios a nível neurológico é afetada. Okay. Isso é uma parte mais importante, porque nós quando estamos com uma depressão, nós pensamos, estou deprimido, estou triste. Esta tristeza não é algo porque a nossa emoção só, a nossa parte neurológica, as nossas sinapses, pronto, já entrava na parte, está afetada. E isso é a parte mais grave da depressão, daí que convém que haja intervenção, uma dupla intervenção. Eu antes de passar este tema só queria fazer uma ressalva, porque há pessoas que estão numa fase de luto e estão tristes, e as pessoas pensam, será que ela está deprimida? Nós temos que fazer a separação do luto, da depressão, do luto, porque luto nós estamos tristes, é uma situação transitória, 1 mês, 2 meses, morremos um familiar e nós vamos sofrer com a perda, até nós fazemos o nosso luto e voltamos ao nosso estado normal. Agora, uma situação agravada que se prolonga e que nós vemos certos comportamentos que não é habitual naquela pessoa, até podemos estar perante uma situação de depressão. Okay. Daí que, o que é que nós podemos ver, quais são as causas mais comuns? Há guidelines e linhas orientadoras que vêm de pessoas, historiadores e pessoas que fizeram uma pesquisa, estudos científicos, sim, que dizem que é uma causa genética. Há correntes que dizem que sim, outras dizem que não, que pode estar predisposição para que pessoas possam vir a ter uma depressão. Mas as causas mais comuns são as experiências que nós tivemos no passado. Às vezes há mais experiências que nós próprios não valorizamos na altura e dizemos, já está ultrapassado, mas quando nós voltamos a ter uma situação parecida com aquela, parece que nos cai ali uma ficha e voltamos a rever. Uma das outras todas é o bullying. O bullying, nós quando éramos mais adolescentes também vivemos, mas agora cada vez mais as pessoas são mais violentas. Os mídias, as redes sociais trazem uma quantidade de situações que fazem com que as pessoas que estão no dia-a-dia, as crianças, os adolescentes, consigam ser um bocadinho mais agressivos e mais hostis, às vezes com os pares. Uma das outras são experiências que lidam com os nossos sonhos. O que é isto? Eu estou a falar isto no sentido, por exemplo, há muitos jovens que sonham em casar e fazer um curso e fazer um projeto de vida. E às vezes isto não corre de acordo com o que elas padronizaram. Porque elas foram formatadas porque a mãe, ou a tia, ou toda a gente da família casou. Elas, se calhar, nem têm predisposição para casarem para ter filhos, mas como toda a gente à sua volta tem este perfil, elas vivem focadas naquilo. E quando a idade avança, elas não seguem estes padrões, elas entram num estadinho de tristeza. Quando a todo tempo, se calhar, o perfil delas não era esse.
elas não estavam predispostas para casar nem ter filhos, mas elas, desde jovens, colocaram aquilo e então começam a ter uma depressão, deixam de viver, se calhar, ser feliz com aquilo que têm e começam a ficar tristes com coisas que nunca tiveram, se calhar nunca vão ter. Porque ficaram focadas totalmente. Focadas totalmente. Portanto, são as escolhas que nós fazemos às vezes no passado, que nós mentalmente vamos construindo na nossa mente e que quando estas coisas não correspondem à realidade, à expectativa que nós temos das coisas, as pessoas acabam por ficar. Eu sei que nós já vamos falar mais a fundo em alguns pontos, mas eu queria só que a Vânia explicasse, bem que vamos falar um bocado a seguir, como é que a pessoa pode diferenciar a depressão de uma simples tristeza ou de um simples luto, para a pessoa perceber até que ponto pode estar Isto também, cientificamente, havia, mas mais ou menos, o que está descrito é que uma pessoa que fica com 2 meses, a partir de 2 meses, no estado dos sintomas que eu daqui a bocado vou descrever, não quer dizer que tenha um sintoma isolado, pode ter vários sintomas, como pode ter só um, ao fim de 2 meses, que esses sintomas permanecem, podemos dizer que estamos perante o estado de depressão. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, não podemos dizer que a pessoa está deprimida. Pode ser algo passageiro. Pode ser algo passageiro. Outra das causas também que podemos também entrar em causa, as pessoas alcoólicas, toxicodependentes, estas drogas só por si atuam no sistema nervoso central e acabam por inibir certas sinapses e endorfinas que são reguladoras do humor, que acabam por provocar certos estadios de depressão e de tristeza de uma forma indireta, tendo em conta estes fármacos ou estas drogas utilizadas de uma forma continuada. Um alcoólico ingere álcool de uma forma continuada, que acaba por destruir uma parte do seu sistema neurológico e trazendo estes estadios de vida. Agora, quais são os sintomas? Nós todos já ouvimos falar, qualquer leigo, uma pessoa qualquer que não tem grande informação, o que é que caracteriza um deprimido? Nós puxamos pela cabeça, vamos todos pensar a tristeza. Isto é óbvio, nós sabemos que a pessoa que está triste, algo não está bem com ela. Claro que há várias causas, como já estivemos a falar, mas é uma tristeza prolongada que se arrasta. Ela está constantemente triste. Nós estamos a falar com ela e ela só nos diz, ou está sempre a chorar, ou está sempre com uma cara mais triste, tem um discurso muito pobre, muito dirigido à tristeza. Cabisbaixo. É o estado emocional da pessoa. E são pessoas que acabam por ficar, se nós repararmos, elas estão, não estou a dizer que as pessoas que não falam, que estão mais isoladas, que estão sempre em silêncio, estejam depressivas, mas normalmente essas pessoas não têm um discurso muito pobre. Elas estão a falar connosco, mas nós estamos ali a falar com elas, parece que não se interessam pela nossa conversa. Estão sempre desmotivadas. Nós estamos num grupo e nós vamos dizer, vamos fazer tal coisa, e elas nunca mostram interesse por nada. Não há motivação na vida. Não há motivação naquela vida. Aquela vida é uma vida parada, focada, parece que não vê nada à frente delas, é como se tivesse ali uma barreira que as impedisse de continuar. Sim. São pessoas também que não dormem bem, temos o estado que o mais comum é dormirem muito, são pessoas que se fecham em casa e estão horas e horas e horas a dormir, 12 horas, mas é um sono sem qualidade, porque elas dormem, acordam, sonham, têm pesadelos e estão constantemente a tentar adormecer, mas não conseguem dormir. Ou seja, esse sono não se transforma em algo positivo para a pessoa. Quando nós temos um sono reparador, que é o nosso sono diário, nós acordamos bem dispostos e com vontade de fazer coisas. As pessoas não. Estão continuamente a dormir com uma sensação de cansaço, acordam mais cansadas do que se deitaram. A apatia é o estado de tristeza completa, é o estado em que as pessoas não se sentem de forma nenhuma felizes com nada à sua volta. Sentem-se inúteis. São pessoas que, por mais que elas construam coisas, elas constroem coisas no dia a dia, no dia do emprego, até fazem coisas boas, até são elogiadas. Mesmo quando certas pessoas até tentam trazer para o grupo, não é? Trazer para uma atividade, a pessoa acaba sempre por se considerar inútil. Não, eu não preciso, eu não vou, eu não quero, não fui eu que fiz isto não ficou bem feito. Elas acabam por ser elogiadas e mesmo assim elas conseguem colocar ali uma barreira e dizer, não, isto não fui eu que fiz, isto não ficou bem feito, estás a fazer isto para me agradar, mas isto não está bem feito. É uma inutilidade, sentem-se inúteis, estão sempre irritadas. É umas pessoas que nós às vezes não nos apercebemos, há pessoas que nós estão constantemente irritadas. Uma brincadeira, uma coisa normal que as pessoas levam como sendo
nós todos temos a nossa parte Sim. do humor, do regulador do humor. Ela muito facilmente irrita. Muito fácil irrita-se. Uma brincadeira que qualquer um levava com uma piadola, elas levam logo para o lado negativo e acham que estão a atingi-las e ficam logo irritadas. E constantemente, quando nós estamos ao pé destas pessoas, vemos que elas, por tudo e por nada, irritam-se. Ou seja, tem que se ter, nós sei que já vamos falar também mais à frente, tem que se ter muito cuidado. Eu próprio já experienciei isso também com alguém que conheci e tinha sempre que medir muito bem As palavras, o que falava, porque qualquer coisa os gestos poderia irritar. e as atitudes, até as nossas atitudes. Nós não temos noção. Estas pessoas elas têm uma capacidade, elas, apesar de estarem nesse estado de tristeza, elas têm uma capacidade de observação tudo à volta delas, de nos ver, muito grande, muito maior do que nós pensamos. Mas muitas vezes acaba por ser exagerada. Exagerada. Ou seja, o nosso a pessoa pensa que alguém quis dizer uma coisa que na verdade não quis dizer. O nosso gesto para elas potenciam coisas que nós nem temos noção. Nós estamos a tentar ajudá-las e elas, como já têm aquela capacidade de culpabilidade, tudo que estão... Se caiu um vaso lá de cima, foi por culpa delas. Pois. Okay. Pronto, a parte da diminuição do desejo sexual pus aqui para as pessoas que são casadas ou que têm uma relação com um parceiro que acabam por... A pessoa se ser casada, o próprio marido ou a esposa pode notar que alguma coisa não está bem, porque há casais que parece que está tudo bem. Eu conheço uma situação isolada de alguém que morreu-lhe um familiar, um pai, e ela entrou num estado de depressão e era casada, tinha uma vida feliz, tinha tudo para ser feliz, mas ela não conseguiu superar a morte daquele pai. E o marido inicialmente não conseguia perceber se as pessoas que têm... É um indicador que alguma coisa não está bem. E chegamos à parte que é ideias suicidas e que é a parte mais grave. Forte, e a parte em que estas pessoas passam pela cabeça: eu sou uma inútil, vou-me atirar deste quinto andar, vou-me atirar no comboio, e há pessoas que efetivamente acabam por acontecer. Ninguém vai sentir a minha falta. Ninguém vai sentir a minha falta porque eu não faço nada de jeito, eu sou incapaz, eu não presto para nada. São discursos que elas acabam por não ter de uma forma direta, elas fazem aquilo de uma forma involuntária porque elas veem-se mesmo assim. Agora, quando eu falo aqui em tratamento, eu quero deixar bem assente que enquanto profissional de saúde, tenho que deixar sempre este conselho. Existem medidas farmacológicas e não farmacológicas. As não farmacológicas, existem pessoas sem uma formação, não estou a dizer que, não estou de forma nenhuma de denegrir quem não tem a formação superior ou uma formação credenciada. Há pessoas que com alguma formação, hoje em dia há muitos workshops e coaching, têm pequenas formações que acabam por ajudar de alguma forma, que agora há aquelas formações que agora se fala na autoestima e coaching e ajudar. Desenvolvimento pessoal, não é? Exatamente, mas isto não invalida a procura de um profissional. Nós, quando temos a noção que temos ali um diagnóstico de depressão, claro que nós leigos não temos como fazer o diagnóstico, mas perante as causas que nós pusemos aqui, os sintomas que nós pusemos aqui, dá para termos uma ideia, convém procurar um psiquiatra. Porquê? O psiquiatra vai fazer uma coisa muito importante. Ele vai triar aquele doente, um depressivo é um doente, vai triá-lo e medicá-lo de acordo com aquele diagnóstico. Porque o mesmo medicamento de depressão, eu falo isto porque nós temos... Eu lido diretamente com pessoas doentes e uma das coisas que nós temos no meu serviço, temos pessoas deprimidas devido às doenças crónicas. Não cheguei a falar, mas há doenças crónicas que nos trazem estados depressivos. E estes doentes não têm adesão ao tratamento porque estão deprimidas. E às vezes nós chamamos o psiquiatra e nós iniciamos um certo fármaco, ao fim de 2 semanas aquele fármaco não resulta no doente A e resulta no doente B. Cada caso é um caso. O doente A sai daquele estado de tristeza e consegue colaborar e tratar-se. O B continua a achar-se que não há luz, não há volta a dar, ele vai morrer com aquela doença e não vai fazer nada dessa doença. Tem vários fatores, não é? Vários fatores, em si, as pessoas que o rodeiam, e o próprio fármaco em si. O mesmo fármaco que atua neste doente pode não atuar naquele, porque dentro da farmacologia, a nível da parte deste tipo de fármacos, existe um leque de medicação. Portanto, os próprios psicólogos, os psiquiatras que prescrevem, têm que estudar o caso, ver que tipo de depressão está ali, qual é a causa e depois medicar o doente. Mesmo dentro da doença de depressão haverá vários níveis de depressão e vários sintomas associados a certos fármacos. Daí que não convém tomar o fármaco da vizinha. Tem aqui um antidepressivo. Era da minha filha, ela quando teve a criança, olha, deram-lhe que sobrou, podes tomar, dá à tua filha que faz o mesmo efeito. Não façam isso. Portanto, procurem sempre profissional. Eu sei que hoje em dia estes profissionais especializados não estão ali a mão de semear, mas qualquer centro de saúde vai diretamente ter acesso a este psiquiatra, encaminham. Outra das coisas que nós falamos também nos tratamentos, fora isso, há os grupos de ajuda, a psicoterapia, que não vão trabalhar a parte farmacológica, mas a parte emocional. Ajuda a pessoa própria a centralizar-se, a tentar descobrir como é que ela chegou àquele nível, consegue mantê-la focada, a tentar perceber porque é que ela chegou a esta condição de estado para poder ajudar.
Como é que nós podemos prevenir? As depressões são prevenidas? Não sabemos até que ponto, porque às vezes quando as pessoas chegam naquele estado não sabem como é que chegaram a esse estado. Mas a coisa que nós todos podemos fazer, porque há situações menos boas, se nós tivermos toda a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo trabalhado, estamos mais protegidos de cair neste buraco da depressão. Praticar exercício físico. O exercício físico é muito importante. Nós, quando praticamos ao fim de meia hora de caminhada, libertamos algo chamado uma endorfina. O que é endorfina? É algo que no nosso cérebro nos regula o humor. Nós nos sentimos bem dispostos, por isso é que diz, vamos todos praticar exercício físico, o exercício físico faz-nos sentir mais bem dispostos, nós sentimos capazes, que nós estamos bem. Exercício, técnicas de relaxamento, nós passamos o dia a dia num frenesim, corremos, ao chegar a casa, depois de fazer tudo, pegar no comando da televisão e sentar-nos meia hora, estamos ali a relaxar, focar-nos, ou ler um livro meia horinha, sossegados, é importante. Para fazer aquele equilíbrio entre o stress e o estar calmo. Ter uma agenda, convém nós programarmos o nosso dia-a-dia, não andarmos atabalhoados a fazer coisas o dia inteiro sem ter noção do que é que nós fizermos, porque daí que nós nos sentimos inúteis, porque se lá fizemos muitas coisas, mas como não nos organizamos, chegamos ao fim do dia com a sensação que não fizemos nada. Não produzimos nada. E isto também acaba por dia após dia, ficamos com a sensação que nós somos inúteis porque nós estamos a produzir coisas, mas não temos noção do que é que estamos a produzir. Eu até ouvi é a falta de organização. Certa vez uma frase curiosa que é: trabalhar muito não significa produzir muito. Produzir muito. É. E o facto de nós nos organizarmos e termos time, e depois há um grupo de pessoas que acham que vão trabalhar muito e vão conseguir muita coisa. E como costuma-se dizer também que tudo quer pegar, algo há de ficar para trás. É a tal história. As pessoas que têm aquela ambição de fazer muitas coisas durante o dia, sim, acabam por chegar ao fim do dia não ter cumprido nenhum objetivo e tinham na mente, lá está aquela expectativa planeada de fazer isto e não conseguiram fazer. E começam a entrar num estado de frustração e caminham para a depressão. E nós nem sabemos como chegou lá, mas chegou. Portanto, fazer atividades de lazer que se sinta feliz. Também há um grupo de pessoas que andam muito em grupos. Sim. Eu vou ver um filme que eu não gosto nada do filme, mas acabo por fazer isto porque o grupo todo está a fazer. E continuamente estou a fazer coisas, estou a ir para certos ambientes, estou a conviver em certos estilos de vida que não têm nada a ver com aquilo que eu gosto de fazer, mas para me sentir integrada, eu acabo por fazer isto. E ao fim do tempo, eu estou num grupo de amigos a fazer certas coisas que não me diz nada, mas eu sinto-me feliz porque eu até tenho um grupo de amigos. Faz parte de algo. Mas não está certo. As pessoas têm que pensar em ser felizes com o que elas têm e pensar nelas em primeiro lugar. Eu vou fazer isto porque eu gosto de fazer isto, pensar muito nisto. E esta parte é a parte em que eu queria focar mais, que são aquelas frases chavões que nós todos dizemos, não há ninguém que não diga isso, sem querer nós dizemos, que são frases que eu queria que ficasse. Não são muitas, mas no meio destas há uma ou outra que queria que as pessoas decorassem ou tivessem em mente quando estivessem ao pé de alguém com uma depressão ou com os sintomas que eu falei, para terem cuidado. Eu pensava que tu eras mais forte. Isto não se deve dizer a um depressivo. Porque estas pessoas não querem ser comparadas com outros tipos de pessoas. Elas não querem ser comparadas, não a comparem com ninguém. Elas querem ser escutadas, querem que a ouçam. Isto é tudo da tua cabeça. O facto de nós estamos a dizer à pessoa que isto é da cabeça dela, não estamos a valorizar o sintoma dela. E elas querem ser valorizadas. Elas querem sentir que são acompanhadas por alguém. Tens de ter força de vontade. O ter força de vontade, elas não dizem que não têm força de vontade, porque elas têm vontade. Para elas, a vontade delas é estar numa cama, deitadas a dormir ou não ouvir ninguém. Portanto, não podemos dizer que tens de ter força de vontade. Olha, eu vou contigo aqui, vou-te acompanhar, ou deixa-te lamentar. As pessoas, quando se lamentam, para elas é legítimo. Nós temos que valorizar o sintoma dela, escutá-las, fazer com que elas sintam-se que tem alguém do outro lado prontas para as ajudar. E se tivermos, Ivânia, casos porque creio que muitas vezes, ou certas mães, certos pais, ou mesmo amigos, acabam por chegar à exaustão quando já estão a lidar com uma pessoa que está depressiva e às vezes começam a sair estas frases, porque a pessoa já está cansada, a pessoa já está farta das mesmas atitudes da pessoa. Qual é que deve ser o equilíbrio que deve haver da parte destas pessoas? O equilíbrio inicial, nós temos que fazer uma coisa que é tentar criar um ambiente de confiança. Estabelecer uma relação de confiança. Porque estas pessoas estão desconfiadas. Elas acreditam que, entre aspas, todas as pessoas que estão à volta delas não estão interessadas diretamente no problema delas. Estão ali para os ouvir só para mostrar interesse. E às vezes a melhor técnica é estar em silêncio ao pé delas. Estar com elas, mas não falar nada. Ajuda. Ajuda imenso, porque elas ficam... Normalmente nós temos o problema que é, quando vemos alguém triste, nós todos somos doutores, queremos receitar. Então, vamos falar, e porque aconteceu isto, eu ajudo, eu levo-te a lá. Primeiro vamos dar o silêncio, fazê-la falar. E se ela falar, vamos escutá-la.
E depois vamos nos envolver como? Tentar levá-la a um sítio, mas não é levá-la e deixá-la lá, é acompanhá-la ou tentar fazer alguma coisa com esta pessoa. Ok. Uhum. Porque e depois não é pôr prazos. Vamos ali, daqui a uma semana estás melhor. Nunca digam isto a um depressivo. Não podemos dar um limite. Timings não. Eles não. Tem que ser no timing de cada pessoa. O timing pessoa. deles, só porque o objetivo aqui é estabelecer aquela primeira relação de confiança para conseguir levá-los a um profissional. Porque a depressão tem cura. E nós não somos doutorados, não temos formação nessa área e não somos nós que vamos tratar um depressivo. Podemos ajudar um depressivo, mas não o vamos tratar. Temos que encaminhá-lo a um profissional. E às vezes a fase do encaminhar ao profissional é que não é fácil. Porque muitos depressivos não acreditam que têm uma depressão. Eles não veem, estou só cansado, isto passa. Para eles estão bem. Eles estão bem. Muitas pessoas não veem como uma depressão, porque a depressão é algo que não é palpável, não tem uma dor de barriga, nem uma dor de costas. E é possível um depressivo encarar e perceber realmente que está... É possível também. É possível que a pessoa... Há situações que a pessoa pode sentir, mas mesmo assim a dar aquele salto, porque há um estigma. Há um estigma. As pessoas não querem... As doenças... É um doente, não é? Sim, é um doente. Mas as doenças mentais continuam a ser um estigma em Portugal. Não sei se ouvem falar muito. Nós, em Portugal, infelizmente, o Estado português ainda não se debruçou muito sobre a parte da doença mental, que é algo que, se for tratável, nós temos uma grande probabilidade de melhorar muito o nosso estado de saúde, porque muitas doenças mentais conduzem a doenças reais. Que acaba por ser as mais graves, não é? As Uma mais doença graves. mental. Mas nós temos muita pouca oferta a nível de doença mental, eu acredito. Eu percebo que as pessoas digam que mesmo nos hospitais do Estado o serviço de psiquiatria é uma coisa menor. Claro que, mas ninguém fecha a porta a um doente que tem uma depressão. Há muito estigma de maluco, louco, maluco, não é? Depressão. E depois, quando a pessoa diz, vou ficar internada numa psiquiatria, onde está aquele não sou maluco, esquizofrénico, não sou maluco. Vários dizem isso, não é? Eu não sou maluco, eu não preciso ser tratado. E o medo do estigma de lado de lá, pensarem, ele é maluco, ele está ali internado, vais visitá-lo. A pessoa não quer passar por isso. E a pessoa esconde-se. E nós temos que fazer com que as pessoas desmistifiquem que isto é uma coisa que pode acontecer a qualquer um, até podemos acontecer a um de nós, para elas se sentirem, de alguma forma, acompanhadas e escutá-las. Ok. Temos aqui mais algumas frases? Não devias tomar estes medicamentos, por exemplo, porque há um estigma também com os medicamentos da psiquiatria, que é isto vai-te causar sonolência, isto vai causar euforia, isto vai causar dependência. A história é porque os fármacos da psicologia não causam dependência. Claro que temos os efeitos adversos, que são os efeitos secundários da farmacologia, que está descrito, não vou dizer que não existem. Na primeira, segunda semana, se calhar as pessoas sentem esses efeitos. Depois há uma estabilização e o próprio médico consegue medicar o doente de maneira que haja um desmame destes medicamentos e eles voltam ao seu ativo sem sequelas, ou seja, sem efeitos secundários, e a pessoa tem uma vida saudável, sem pensar, em momento algum, que teve uma depressão. Esquece isso, arruma numa gaveta. Okay. Portanto, não cria um estigma que estes medicamentos vão fazer mal, vão-te pôr um drogado, vais ficar a dormir, isto não te faz bem, deixa de tomar isso. Criar uma dependência ao ou então as próprias pessoas tomam uma semana, começam a sentir qualquer coisa, desistem logo. Portanto, tem que ser medicado e retirado pelo um técnico de saúde. A culpa é toda tua, não penses mais nisso. E são coisas que nunca se deve dizer, culpabilizar O depressivo pensa muito, não é? Ele está sempre a pensar. Ele está constantemente... O cérebro do depressivo está constantemente a processar informações. Enquanto nós estamos numa fase... Estamos a comunicar com eles de uma forma simples e plausível... Ele pensa... Faz uma máquina. Exatamente, uma máquina. E tudo o que nós estamos a dizer, ele está a processar a informação da maneira como ele quer ouvir. E não a verdadeira, não a original. Verdadeira, porque ele já está formatado para a tristeza, para a culpabilidade, para aqueles sintomas que nós falamos antes. Portanto, neste momento, o que nós temos que fazer, basicamente, quando tivermos um depressivo, eu vou dar as dicas mais importantes, acompanhá-lo. Se é para ir ao cinema, nós vamos tirar um pouco do nosso tempo e ir com ele. Vamos mandar uma mensagem, mas não uma mensagem a dar ideias, faz isto, só de amor, gosto muito de ti, tu és especial. Tudo mensagens que, de alguma forma, valorizam a pessoa. Tu sabes que mensagens de amor, vamos telefonar-lhe, vamos acompanhá-lo, vamos escutá-lo, vamos gastar tempo, não é perder tempo, não estamos a perder tempo, vamos gastar tempo com esta pessoa. E vamos estar alerta que alguém ao nosso lado pode ter uma depressão e nós não temos noção. Pode ser um amigo nosso, se nós deixarmos de ver o nosso amigo durante uns dias, que não é normal, vamos tentar procurar saber. Porque a vida hoje em dia é tão rápida que nós nem nos apercebemos que alguém ao nosso lado desapareceu e nem demos conta. E quando nós vemos a notícia, sabias que não sei quem suicidou-se, como é que nós ficamos? Quando começamos, muitas vezes, ou amigos ou familiares, que se começam a isolar bastante,
pode ser um alerta, Pode ser um para alerta. os familiares, para os amigos. Exatamente, pode ser um alerta. Por exemplo, um tipo de pessoa que nós vemos que até a data era uma pessoa que estava sempre presente, estava sempre pontual, começa a chegar tarde, começa a não vir a certos, não tem interesse, e de repente não o vemos, deixamos de o ver. Isto é um dos sinais. Porque nós às vezes pensamos, é uma pessoa que está triste. E ela até pode estar, quando está connosco, até está bem. E Mas tal, e tenta quando manter se ali uma isola? capa. Quando se isola e desata a chorar e fica triste. E cabe-nos a nós, que estamos ao lado destas pessoas, ajudá-las para de alguma forma não nos sentirmos uns inúteis, entre aspas, quando nós vemos que aconteceu algo menos bem ou que alguém, sabias que não sei quem se suicidou, e nós ficamos, mas como é que é possível esta pessoa que parecia estar tão bem? Com esse ponto. Mas teve vários sinais que ela foi dando, foi deixando, e várias pessoas que não nos fez o clique que ela tivesse uma depressão. Temos aqui algumas frases que eu acho curiosas e que, quando eu vi, até eu próprio não percebi como é que poderia magoar, como por exemplo, porque não sorris à vida. Isto pode causar um efeito negativo. Um efeito negativo, porque estas pessoas não acham... Nós pensamos assim, o sorriso é algo fácil de fazer. O facto de estamos a dizer ela porque não sorri, estamos a dizer que ela não sorri porque não quer. Mas ela sabe, na cabeça dela, ela não consegue, ela não pode sorrir, porque ela está triste. É um obstáculo muito grande. Em vez disso, vamos dizer assim, olha, que tal, vamos dar uma volta, ou vamos passear, ou o que é que se passa contigo? Conta lá. Vamos tentar não dar este tipo de impressão que a pessoa está triste porque quer. Porque quando nós vemos não sorrir a vida, ela está a pensar, ela está a dizer isto porque ela pensa que eu estou triste porque eu quero. Ok, e não é. E não é. Temos de ter muito cuidado, é como pisar em ovos. Temos de ter muito cuidado com este tipo de frases. O mundo não é assim tão mau. É a comparação. Ok. Porque toda a gente do outro lado está tão bem, porque é que o mundo não é tão bem? Elas detestam que as comparem. Elas não pode haver comparação. Evitar de compará-las com o que quer que seja, com o mundo ou com alguém à volta dela. Elas não aceitam ser comparadas. Elas querem, de alguma forma, que vejam que elas são especiais, que elas estão num problema... Porque depois estas pessoas, se for preciso... a dimensão do problema delas, para nós, às vezes até parece, entre aspas, ridículos. Coisas menores que para nós é enorme. É uma montanha. Como se dizer, montanha para um rato, entre aspas. Nós pensamos, para mim isto não era problema nenhum. Para aquela pessoa é uma coisa enorme. E se nós vamos desvalorizar, Ou seja, temos quebra que a confiança. E chegar à tempestade. Exatamente, quebra a confiança. E se nós quebrarmos... E nós às vezes até estamos a fazer um bom trabalho. E vamos usar uma frase que quebra ali a confiança e elas bloqueiam e não querem mais nada connosco. Sim, porque muitas vezes percebe-se em relacionamentos com pessoas deste caso que muitas vezes, com uma simples palavra, a pessoa parece que desaparece ou fica, o estado de humor muda, a pessoa começa a ficar apreensiva para falar connosco e às vezes não percebemos mas porque é que a pessoa mudou de repente a atitude ou o comportamento e pode estar relacionado com estas frases. E depois tem coisas no passado também mal resolvidas destas pessoas. E o facto destas coisas não estarem bem resolvidas, não terem feito a catarse, que é sentar ao pé de um psicólogo e fazer a catarse, porque é a parte, como eu disse, farmacológica e não farmacológica, uma psicoterapia eficaz, elas não conseguiram arrumar na gaveta certas coisas que não eram problema nenhum, mas para elas foram sendo se agravando. E então elas acabam por não perceber que estes problemas são problemas que, à partida não eram nada, que caminhou para uma coisa enorme sem necessidade. Ou seja, nunca devemos desprezar, né, como falámos há pouco, os sintomas que Exatamente. podemos ir percebendo. Não vamos desprezar os sintomas e, às vezes, qualquer sintoma, coisas pequenas, alguém que todos os dias chega ao nosso... nós estamos assim no refeitório, na hora do almoço, e estamos na brincadeira. Somos um grupo de trabalho, todos no grupo de trabalho temos 6 colegas, por exemplo. Há um colega que, por mais que nós entremos num momento de brincadeira, eles nunca entram na brincadeira. Podem acabar por ficar ofendidos. Nós até temos de ter cuidado de brincar quando eles estão ao pé de nós, porque não é normal. Nós temos o sentido do humor é algo nosso, que Deus nos deu, nós temos todos um sentido do humor, faz parte da essência de um ser humano. E estas pessoas nunca acham graça a nada. Elas não identificam isso como um estado depressivo, mas não é normal. E nós estamos ao lado dela, temos que alguém do grupo estar alerta e dizer, mas porquê é que esta pessoa nunca brinca? E um dia sentar-se só com ela e falar com ela. Começar a ajudar. E se calhar esta pessoa vai desatar a chorar ou vai-se começar a dizer coisas que... Mas ela parecia tão dura e tão certa. Era só uma capa para se proteger. Era uma capa para se proteger.
Ok. É verdade. Nós, portanto, não sei se ainda tem tempo, o meu tempo está a acabar. Sim, mas se tiver um último conselho ou quiser dar Então, alguma... o que eu deixo aqui em conselho foi esta conversa que nós tivemos a ter sobre a depressão. Eu espero, de alguma forma, passar a mensagem, como eu digo, não é nada assim cientificamente diagnósticos, mas dicas para que nós tenhamos pessoas à nossa volta, porque o suicídio está estimado, há estudos feitos, que 1 em cada 5 pessoas no mundo suicidam-se por causa de uma depressão. Há estudos feitos. Podemos evitar através Podemos de simples evitar. gestos. E algo está na mão de qualquer um ser humano que esteja alguém ao seu lado que pode, de alguma forma, pautar pela diferença. Nós não sabemos quando é que nos cruzamos com o depressivo, mas nós sabemos que há dicas e há coisas que não podemos dizer, há coisas que podemos evitar e há atitudes. Eu deixo aqui simplesmente 3 conselhos. Escute, acompanhe e tenha paciência. São os 3 conselhos para que nós temos, quando vemos alguém que não está bem, vamos escutá-la, não vamos dar conselhos, vamos evitar dar conselhos, vamos ter paciência, vamos deixá-la falar e dizer coisas que até parecem bárbaras, deixá-la falar e estar com elas, acompanhá-las, disponibilizar o nosso tempo, guardar um espacinho da nossa vida para estas pessoas. Porque ao fazermos isso estamos a ajudar alguém, só por si já é gratificante nós podemos ajudar alguém. Ok. Ivânia, muito obrigado pela informação e pela ajuda que nos deu, certamente. Nada. Que é algo que nos toca a todos e sempre vamos acabar por estar perto de alguém nessa situação e só nos cabe a nós, então, podermos ajudar com algumas dicas que ouvimos aqui pela Ivânia.